Eu já fiz um vídeo nesse canal falando especificamente sobre o conto da falha de Amigra, mas hoje, além de falar sobre a forma como Junji Ito escreve seus contos, vamos revisitar poucos, mas alguns deles. Junji Ito é um autor de terror japonês conhecido principalmente pela história Uzumaki, onde uma força invisível tornou uma cidade viciada em espirais. Seu outro grande sucesso, Tommy, é inclusive adaptado em uma série de filmes, 9 para ser mais específicos, lançados entre 1998 e 2011. Junji Ito é um grande sucesso, mas vamos começar do começo. H.P. Lovecraft usava em suas histórias uma filosofia conhecida como cosmicismo, que pregava, entre outras coisas, a insignificância da humanidade frente ao cosmos. O fato de que, comparado ao resto do universo, nós somos como insetos ou pequenas plantas. É esse tipo de tema que aparece em sua história mais famosa, Call of Cthulhu, e também é o tipo de filosofia altamente empregada no trabalho de Junji Ito, principalmente quando se fala de personagens. Ito é capaz de criar o puro terror, uma espécie de história que muitas vezes não usa de elementos fora do terror. Hoje em dia, um filme de terror é qualquer coisa. Korra é considerado terror, Alien é considerado terror apesar de ter muita ficção científica. Um filme sobre uma mãe perdendo seu filho no meio do aeroporto pode ser considerado terror para uma mãe da vida real, já que esse é o medo de quase 100% delas. Adicionar elementos que não sejam de terror, como elementos de comédia ou suspense ou de thriller, por exemplo, não piora o filme, mas o dilui. H.P. Lovecraft já fez isso, Junji Ito igualmente, mas as melhores histórias do autor japonês nascem do puro terror, ou do puro horror. Peguemos The Human Chair, por exemplo. A história original de Edogawa Rampo fala sobre uma cadeira humana, como o título mostra. O conceito de uma cadeira humana por si só é aterrorizante, porque não se baseia em traços fantásticos ou sobrenaturais, mas no pavor e na paranoia que o leitor e os personagens vão sentir com a possibilidade de uma cadeira ser realmente habitada. Paranoia maior do personagem principal, Togawa Yoshiko, que constantemente sentava na cadeira para escrever suas histórias, afinal, ela era uma renomada autora da era Taisho. Muita gente lê essa história deitado na cama, ou sentado em uma poltrona, ou no sofá de casa, e isso te conecta muito profundamente com o enredo daquela história. Por um momento você pensa que a cadeira é apenas uma ficção, ou um devaneio da mente da protagonista, até você ver que realmente existia um humano ali dentro. E se existia um humano na sua cadeira também? Isso é puro terror. Agora, vamos para uma história que é puro horror. Em uma escavação antiga, um grupo de pesquisadores encontra uma caveira com camadas de terra que formavam um rosto. Anos depois, uma mãe, uma linda filha e uma filha considerada feia estão andando de carro quando a mais velha, que é a filha que a mãe julga como feia, acaba ocasionando uma fatalidade. Uma placa de trânsito bate bem na cara da filha perfeitinha e destrói seu rosto. Chegando no hospital, elas têm uma surpresa. Na verdade, a parte do rosto que saiu deu lugar a uma nova parte, como se a filha fosse feita em camadas. O pesquisador do começo da história era o pai das garotas, e agora uma espécie de maldição acometeu as duas filhas. Dentro da jovem de 19 anos existem 19 camadas, cada uma com um ano a menos. A mãe nega tratamento médico e elas voltam para casa. À noite, a mãe ouve o interior de sua filha, de 2 anos, falando como se ela estivesse presa naquele corpo. Então, a mãe faz isso. Esse aqui é, sem dúvidas, um dos painéis mais sangrentos, provocativos e horripilantes que Junji Ito já fez. As imagens de uma mãe insana, literalmente descascando a sua própria filha para recuperar algum tipo de senso de maternidade, e os gritos horrorizados da filha coincidindo com os gritos de alegria do seu eu de 2 anos, é um conjunto incrivelmente macabro de painéis. A mãe decide retirar as camadas do corpo, o problema é que, durante esse tempo, a filha cresceu. Então, ao retirar as camadas, a criança de 2 anos fica assim. Pior ainda, a mãe acha que ela também é afetada pela maldição, e então decide tirar seu rosto para ficar mais jovem, e ela perde toda a sua pele. Layers of Fear é o nome dessa história e é um dos melhores contos curtos de Junji Ito. Ele combina a habilidade de Ito em ilustrar o body horror de uma maneira única com seu fascínio pelo horror sobrenatural. É uma história fantástica que encapsula perfeitamente o melhor do que Junji Ito pode fazer. É o puro horror. Mas, ok, qual é a diferença entre o horror que Junji Ito faz e o terror? Anne Radcliffe, a rainha do romance gótico, diz em seu ensaio sobre o sobrenatural na poesia que terror e horror são tão opostos que o primeiro expande a alma e o outro a contrai, congela e quase a aniquila. O terror é o sentimento de pavor e apreensão diante da possibilidade de algo assustador, enquanto o horror é o choque e a repulsa de ver a coisa assustadora. Terror é fechar os olhos para dormir e saber que uma criatura te observa e sempre que você abre os olhos, ela some. Horror é ver sua família sendo morta por uma aranha gigante.
Terror é a sensação de que um estranho pode estar se escondendo atrás da porta do seu quarto. Horror é ficar do tamanho de uma formiga em frente a um rato. Para Radcliffe, a ambiguidade do terror causa no ser humano uma outra sensação: o sublime. O sublime é a admiração confusa pela grandeza e a escuridão que nossa mente não consegue compreender. Somos atraídos e repelidos por ela. O sublime é frequentemente associado à natureza, como furacões, por exemplo, mas funciona melhor fora da realidade porque a mente requer um pouco de distância para conseguir sentir isso. Se um furacão atingir sua cidade, a única coisa que vai habitar seu corpo é medo e desespero, mas se você ler uma descrição detalhista de um furacão destruindo a cidade, você pode sentir o sublime. Daí nasce o desastre. O desastre é a força ou as forças que causam todos os problemas nas histórias de Junji Ito. Eles estão lá, você não sabe exatamente como aconteceu, quando aconteceu e como pará-los. Eles até podem ser parados, mas às vezes, não. O desastre pode ser uma máquina acoplada a um corpo, uma cidade, uma montanha com figuras humanas, uma casa que transita entre dimensões, uma cadeira, uma espada, óleo ou até uma linda mulher. Os mundos criados por Junji Ito não dependem dos protagonistas, eles não são os seres mágicos que vão salvar o mundo e acabar com o problema. Eles são os observadores, exatamente como nós. Isso cria nas histórias um sentimento de inconclusão. Estamos tão acostumados a ver os protagonistas resolvendo tudo, que ver a última página de Gil sendo composta apenas pelo protagonista olhando para o céu, prestes a acompanhar um grupo de estudantes que vão pesquisar sobre a possibilidade de acabar com as máquinas monstros ou qualquer merda que isso seja, te deixa uma sensação de vazio. É uma crítica comum que Junji Ito recebe de seus trabalhos. Eles são inconclusivos e as pessoas costumam não se apegar aos seus personagens, mas isso é feito propositalmente. Por que você se apegaria a pessoas de uma espécie tão efêmera e insignificante quanto a nossa? O elemento que o povo japonês pode mais do que ninguém entender é sobre como nós, humanos, somos frágeis e incapazes de curvar a natureza a nós. O Japão é um país geologicamente azarado. Qualquer merda natural que pode acontecer no mundo já aconteceu lá. Vulcão, tsunami, furacão, terremoto, a porra toda. Eu acho que por ser japonês e ter essa noção desde sempre, o Junji Ito consegue encaixar a força da natureza como um fenômeno inevitável com maestria em seus mangás. Quando eu falo que suas histórias não focam em personagens, mãos são levantadas e dedos apontados para a bela Tomi. A questão é justamente essa. Tomi tem uma capacidade sobrenatural de atrair repulsa e curiosidade. Ela é o retrato do que Noel Carroll chama de o paradoxo do horror. Para o autor, o horror atrai mais curiosidade à medida que atrai repulsa por parte do público. São diretamente proporcionais. O fato de Tomi inspirar tanto fascínio, fanatismo, ciúme e acessos de fúria a torna mais uma força da natureza do que uma vilã humana de fato. Ou seja, as histórias de Tomi não precisam de um desastre. Ela é o desastre. Atos de violência são realizados em seu nome, mas quase nunca por suas próprias mãos. Entre um monte de garota descascada, garota que diabos é isso de Gyo, ou pessoas em espiral, Tomi é um retrato bem mais familiar e identificável, porque ela não é exatamente um monstro. Ela é humana, e isso é a parte mais assustadora sobre a personagem. Mas é basicamente isso. Tchau.